Que a bênção de Deus Pai Todo-Poderoso, de Jesus Cristo e do Espírito Santo seja contigo e com todos da tua casa. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda. E que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E profetizamos, nada faltando, nada quebrado, tudo completo. Espírito Santo, Tu és bem-vindo aqui. Toca-nos com o Teu poder, toca-nos com a Tua graça. Consagramos o dia de hoje a Ti e pedimos sabedoria, graça, favor e que o Senhor nos direcione. Abra os ouvidos do Teu povo para ouvir a Tua voz e ser dirigido por Ti. E desde já damos toda a honra e glória a Jesus Cristo, aquele que está operando milagres, aquele que maravilhosamente se entregou por nós e nos deu vida e vida eterna. A Ele toda a glória, a Ele todo o louvor. Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe a tua casa. Que alegria poder estar aqui junto com você nesse começo de dia. E eu quero liberar uma palavra de Deus muito forte para a tua vida no dia de hoje. Nós precisamos valorizar o profético. O que é ser uma pessoa profética? Uma pessoa profética é uma pessoa que acredita que Deus fala e que acredita no poder daquilo que Deus fala. Quando você é uma pessoa profética, você é uma pessoa que anda por fé e não por vista. Você é uma pessoa que acredita no sobrenatural, naquilo que Deus pode fazer. Não se trata de apenas receber um milagre, mas ter uma vida de milagres. O segredo para você ter uma vida de milagres é você conhecer a Deus. Verdadeiramente, conhecer o coração de Deus. Não apenas conhecer o que Deus faz, mas conhecer a Deus. Isso sim muda a vida de uma pessoa. Tem um texto da palavra, que é João capítulo 1, verso 14, que diz: E o verbo, ou seja, a palavra, se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Onde estiver a palavra, vai estar Jesus, porque Jesus é a palavra. A Bíblia diz: e o verbo se fez carne, a palavra se fez carne. Então isso significa que toda vez que eu ouvir Deus falar comigo, na verdade é um toque de Jesus na minha vida. E o verbo se fez carne, e a palavra se tornou carne. Então eu estou recebendo uma direção de Deus, eu estou recebendo uma palavra de Deus, eu não estou apenas recebendo direção e palavra, eu estou recebendo a presença de Jesus, porque Ele é a palavra. Você entende isso? Então, se eu sinto a presença de Deus na minha vida, eu estou sentindo Jesus, eu estou sentindo a palavra de Deus me tocando, a palavra de Deus me mudando. E aqui nós podemos entender, é um pouco profundo o que eu vou ensinar para vocês, mas eu quero que você entenda. E eu tive essa palavra da parte de Deus para compartilhar com você, então eu sei que é um pouco mais profunda essa palavra, mas ao mesmo tempo vai ajudar você a entender do poder das coisas que acontecem com você, da manifestação de Deus nas nossas vidas. Toda vez que eu sinto a presença de Deus tocando na minha vida, é a presença de Jesus que está ali. É Ele que está ali, é o Verbo que se fez carne. Então, se eu quero saber que é Deus realmente falando comigo, tem que haver mudança. E se não houver mudança, tem que haver pelo menos um convencimento. É que nem quando o jovem rico, ele foi desafiado por Jesus a abrir mão da sua riqueza, a dar para os pobres e segui-lo.
Ali nós vemos que apesar do jovem rico não ter seguido Jesus, ele foi impactado pela palavra de Jesus, porque ele não passou dali para frente. Porque a palavra de Deus, ela sempre vai produzir algo em você. A palavra de Deus vai transformar a sua vida. A palavra de Deus vai lhe convencer. A palavra de Deus vai trazer uma reflexão profunda em você. Mesmo que você não mude, a palavra de Deus vai trazer esse convencimento. Porque ainda que a palavra de Deus convença, ela não tira o seu livre-arbítrio. Ela não tira de você a capacidade de decidir. Então, quando eu estou recebendo da parte de Deus, eu estou recebendo a presença de Jesus na minha vida. É por isso que eu tenho que valorizar o profético. Quando Deus me toca, sabe, de liberar uma palavra sobre algo, quando Deus me toca de fazer uma oração, na verdade é a presença de Deus na minha vida, naquele momento, junto comigo, para liberar aquela palavra e aquela palavra acontecer. Entenda, pode a palavra ou a presença não ter tocado o seu intelecto, mas está tocando o seu homem espiritual, porque você sentiu, Deus me tocou, Deus falou comigo, eu fui convencido pelo Espírito. Há coisas que às vezes nós não vamos entender, mas vamos sentir. Isso é de Deus para a minha vida? Isso não encaixa mais para mim? Porque é a própria presença de Deus ali falando com você. Isso é valorizar o profético. É quando você sente que verdadeiramente Deus está com você em algo, certo? Então, quando você está num caminho que algo não encaixa em você, é a mesma coisa de Deus estar dizendo para você: ei, não vai por esse caminho. Se nós queremos ter certeza de que Deus está falando conosco, então vamos sentir o convencimento do Espírito. Se essa porta que se abriu é uma porta de Deus para a minha vida, eu vou ser convencido pelo Espírito Santo que habita na minha vida que aquele lugar é para mim. E eu vou entrar lá dentro, e eu vou me sentir bem, e eu vou me alegrar, porque a presença de Deus está comunicando a mim a vontade de Deus. Pode parecer algo profundo o que eu estou falando para você, mas o que eu estou falando é algo que eu vivo todos os dias, que é a consciência do que Deus está falando comigo, e aquilo que Deus está falando com você, saiba que é também a presença de Deus em você, tocando você, lhe convencendo de algo, lhe revelando algo. Então, às vezes, nós esperamos que vozes externas afirmem ou confirmem ou deem uma direção clara, quando o Senhor está, de fato, já se revelando a nós. E nós não estamos nos dando conta que aquilo que está nos alegrando é Deus dizendo: é esse o caminho. E aquilo que nos tirou a paz é Deus dizendo: não anda por esse caminho. Aquilo que está trazendo uma inquietação a mim, aquilo que traz uma ansiedade a mim, é Deus dizendo: tem alguma coisa errada. E aquilo que faz eu ter tranquilidade na minha mente, tranquilidade no meu espírito, é Deus dizendo: eu estou aqui, fica tranquilo. Você sabe, você já entrou naquele culto ou naquela oração com seu coração arrebentado, sabe, triste, sem perspectiva, sem esperança. E daí de repente você começa, sabe, a receber um renovo de Deus, e você sente Deus falando com você, e você sente a presença de Deus tirando todos os fardos de cima de você. Bem, isso que está tirando os fardos de cima de você, que você está sentindo, que você está recebendo o renovo de Deus, é o próprio Jesus. É o próprio Jesus que está desatando, sabe, aquilo que estava amarrando você, tirando o jugo, o peso espiritual de cima de você. Então, se você sente a paz de Deus na sua vida, Jesus está falando com você. Eu vou repetir, porque eu quero que você entenda, e é importante para quem faz negócios aí, para quem faz negócios, para quem está para tomar uma decisão, ou para quem toma muitas decisões durante a semana.
Se você sente a paz de Deus, é Ele que está falando. Porque a linguagem de Deus, o idioma de Deus é luz. E tudo aquilo que traz clareza a nós, tudo aquilo que abre nossos olhos, tudo aquilo que nos dá tranquilidade, é Deus falando, é Jesus se manifestando, é Ele confirmando. Você entende? Então, a paz de Deus é uma confirmação da luz, certo? O que é trevas, gente? Treva é ansiedade, treva é preocupação, treva é angústia, treva é deixar você perturbado, treva é opressão, sabe? Em cima, é peso em cima. Agora, o que é luz? Luz é paz, luz é alegria, é gozo na alma, luz é esperança, luz é vida. Então, você entrou num lugar, presta atenção, você entrou num lugar e você teve ali uma alegria dentro de você. Você já está orando, pedindo que o Senhor fale com você, pedindo que o Espírito Santo confirme algo, e você entrou naquele lugar e você disse, é aqui, é isso. E um detalhe, e o que falar então quando os ventos mudam? Porque o ser humano não está acostumado, sabe, a discernir quando os ventos mudam. Mas você sente quando algo não encaixa mais em você. E é como se o próprio Senhor estivesse dizendo para você, isso não é mais para você. Tem que mudar de direção. Porque as pessoas mudam porque alguém faz alguma coisa contra elas. As pessoas mudam porque alguma coisa é tirado delas. Mas você tem que ver, sabe, na verdade, o que o Espírito de Deus, o que o próprio Jesus está falando aí dentro de você. Então, eu preciso aprender a separar as minhas emoções. Porque separando as minhas emoções, eu também vou discernir o que Deus está falando. Certo? Eu tenho que separar as minhas emoções e eu sei que a alma sempre está conosco, ou seja, nossa mente, vontade, emoção sempre está conosco. Mas como que eu vou, sabe, dar ouvidos ao que Deus está comunicando ao meu homem espiritual e não deixar as minhas emoções elas sabotarem aquilo que o meu homem espiritual está recebendo da parte de Deus? É simples. A palavra de Deus, a Bíblia diz, lá em Hebreus, que ela separa juntas e medulas. E ela é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Coloque a palavra de Deus dentro de você. E a palavra de Deus, ela vai separar sempre o que é de Deus, o que é do homem espiritual, o que Deus está produzindo no homem espiritual e o que a sua alma está produzindo. A palavra de Deus, ela sempre vai ajudar você a separar o que é de Deus e o que não é de Deus, o que é luz e o que é trevas. Em Atos capítulo 5, olha que tremenda essa palavra. Você vai entender o que eu estou falando um pouco mais agora, lendo esse texto. Em Atos 5, verso 15 e 16 diz, a ponto de transportarem os enfermos para as ruas e os porem em leitos e macas, para que ao passar Pedro, ao menos sua sombra cobrisse eles. Também das cidades circunvizinhas afluía muita gente a Jerusalém, conduzindo enfermos e atormentados espíritos imundos, os quais eram todos curados. A sombra de Pedro, quando era projetada sobre os doentes, eles eram curados. A sombra de Pedro. Aí você diz, eu não sabia que sombra curava. Bom, a sombra não é a substância, mas é o que estava em Pedro, que curava. Eles achavam que era a sombra de Pedro, mas na verdade era a presença que Pedro estava carregando. E esse é um sinal claro para nós entendermos uma coisa, que não se trata daquilo que podemos fazer, mas sim daquilo que Deus colocou em nós. Então, não é que eu sou bom e que eu estou produzindo as coisas, é porque Ele habita em mim. E quando eu sei que o que eu estou produzindo não é fruto apenas do meu trabalho, não é fruto apenas da minha eficiência ou do quanto eu posso ser bom, mas que é o fato de Deus em mim, o próprio Eterno, morando em mim, habitando em mim, Emanuel, Deus conosco, então eu passo a ver
que se Deus está comigo, coisas incríveis podem acontecer. Aí você vê as pessoas colocando a sua fé pensando que era a sombra de Pedro, mas não era a sombra de Pedro, era a presença de Deus na vida de Pedro. Por isso nós temos que discernir o que é sombra e o que é a presença. A Bíblia diz no Salmos 91, salmos que vocês já sabem aí de cor, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente. Não se trata da sombra, se trata do Onipotente. Se trata do Onipotente, se trata de você estar perto dele. Então não se trata dos milagres, se trata de eu estar perto de Jesus. E se eu estiver perto de Jesus, eu vou viver os milagres. Se eu estiver perto de Jesus, eu vou viver na sombra do Onipotente. Se eu viver perto de Jesus, eu vou ter o sobrenatural de Deus na minha vida. Então o segredo, querido, é eu entender que a palavra se fez carne. A palavra se fez carne. E quando a palavra é falada comigo, quando a palavra é manifestada em mim, então é o próprio Jesus ali. Algumas pessoas são contra. Algumas pessoas são contra que a gente fale liberando palavras proféticas sobre algo, sobre alguma pessoa. Mas quando você libera uma palavra profética de algo que Deus está falando dentro de você, entenda, é como se o Deus que está em você estivesse liberando vida através de você para que aquela palavra se cumpra. A Bíblia diz que o profeta Samuel e o profeta Elias, nenhuma das suas palavras Deus deixou que caíssem por terra. Sabe por quê? Porque não se tratava apenas das suas palavras, se tratava do que Deus avalizava. Eu quero que você entenda uma coisa: quando você sabe quem está na sua vida, você vai ter cuidado com as palavras que saem da sua boca. Mas quando você profetiza, e aqui vem um ponto que eu quero ensinar para você, comece a profetizar que seu dia vai ser uma bênção. Entra na empresa e profetiza: hoje os negócios darão certo. Entra na sua casa e profetiza: minha casa é um pedacinho do céu. Profetiza sobre teu filho: meu filho já é um grande homem de Deus. Profetiza sobre a sua esposa, que ela vai ser curada de toda enfermidade. Profetiza, libera a palavra, sabe por quê? Porque você sabe quem está em você. Você sabe que Deus está na sua vida. E quando você libera uma palavra, você está recebendo da vida de Deus que já mora em você. Então, algo vai acontecer, meu irmão. Algo vai acontecer. Algo vai acontecer. Você entende o porquê que você tem que liberar palavras de vida? Porque Ele está aí em você. Jesus está em você. Por isso, profetize. Comece a profetizar, inclusive nas tuas orações, profetize que esses problemas que estão pendentes, que você não conseguiu resolver ainda, eles serão resolvidos pela palavra que você está liberando. Eu deixo essa palavra no teu coração. Amém? Eu sei que essa palavra falou com você. Eu sei que o Espírito de Deus está trabalhando, eu sinto a presença de Deus aqui. Eu sei, há uma presença de Deus gloriosa aqui. Uma presença de Deus gloriosa e você está sendo tocado por Deus. Amém? Eu sinto a presença do Espírito Santo aqui. Eu quero dar um testemunho muito breve da Maristélia e ela escreveu assim: a paz. No ano passado apareceu um cisto em mim. Eu fui para a oração junto com o Senhor, pois oro todos os dias as orações das 6 e das 18 horas. Eu clamei a Deus pedindo que não precisasse passar por uma cirurgia. Em março do ano passado, durante uma das suas orações por cura de cisto, eu recebi essa bênção maravilhosa, o cisto desapareceu. Para a glória de Deus, até hoje nunca mais apareceu. Sou imensamente grata pela sua intercessão por nossas vidas. Oro todos os dias pelo Senhor e que Deus continue abençoando sempre. Glória a Deus, Maristélia, Deus é fiel. Entenda, a palavra foi liberada e ela foi curada. Mas ela não foi curada pela palavra só que foi liberada. Ela foi curada por quem está na minha vida, Jesus. É por isso que quando você profetiza a palavra na vida dos teus filhos, na vida do teu marido, nos teus negócios, você não está liberando apenas uma confissão positiva, uma motivação, como as pessoas falam aí, isso é pregação de motivação. Não, você está liberando uma palavra profética.
É por isso que você tem que valorizar o profético, porque o profético lhe ajuda a ver as coisas de forma espiritual também. Amém? Eu deixo essa instrução para você e eu quero pedir que você, se você recebeu essa palavra e você crê que Deus te abençoou, você vai compartilhar com o máximo de pessoas que você puder. E você que é uma pessoa influente nas redes sociais, pega o link, compartilha nas redes sociais. Deus vai te abençoar tremendamente. Não meça esforços para compartilhar essa oração. Eu vou fazer uma oração por você no final e você vai ser muito abençoado, muito abençoada. Amém? Quero falar para você rapidamente dos meus livros que têm abençoado a vida de muitas pessoas, que inclusive está em muitas livrarias, está nos aeroportos também. Você pode, se você tem uma viagem aí de avião, você pode pegar, inclusive, em algumas livrarias de aeroportos. Esse aqui é o livro Café com Jesus, é um devocional profético, uma palavra para cada dia do ano. O homem que aprendeu a ouvir a voz de Deus, eu falo de 22 formas que Deus usa para falar conosco. E o livro Sonhos. Eu acredito que Deus fala conosco através dos sonhos também. É uma das formas que Deus usa para falar conosco. E se você é o tipo de pessoa que Deus fala com você através dos sonhos, que Deus dá aviso, olha que tremendo essa experiência. Uma mãe, ela sonhou com a morte do filho. Alguns dias depois, o filho dela acabou partindo. E a minha pergunta para você que está aí me ouvindo é: Deus fala ou não? Deus fala. É por isso que a gente tem que aprender o que fazer quando se tem um sonho profético, quando se tem uma revelação de Deus. Não se trata de só ter o sonho profético, mas o que fazer com aquilo que você sonhou. Amém? Muito bem, eu quero agora declarar o Salmo 91 e quero convidar você a participar da Academia Kingdom Global, que inclusive hoje, antes do meio-dia, vai ter uma ministração especial lá na Academia Kingdom Global e você não pode perder. Começa hoje essa ministração, eu estou falando sobre a voz de Deus, certo? Eu vou falar sobre sentados na presença do Senhor para ouvir. Sentados na presença do Senhor para ouvir. Então, alunos da Academia Kingdom, não perca. E você quer se tornar um aluno da Academia Kingdom? Quer participar domingo agora do evento Passando o Manto dentro da Academia Kingdom Global, que inclusive vai ser aqui em Alphaville, que nós iremos fazer à noite? Você é nosso convidado, tá? É só você se inscrever na nossa academia. Vá no nosso site www.vinicius7.com.br e se torne um aluno da Academia Kingdom Global. Amém? Salmos 91 diz assim: aquele que vive na habitação do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, desfrutará sempre da sua proteção. Sobre o Eterno declara: ele é meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem deposito toda a minha confiança. Ele te livrará do laço inimigo ardiloso e da praga mortal. Ele te cobre com suas plumas e debaixo de suas poderosas asas te refugias. Sua fidelidade é escudo e armadura. Não temas o terror que campeia na calada da noite, tampouco a seta que procura seu alvo durante o dia. Não temas a peste que se move sorrateira nas trevas, nem o demônio que devasta ao meio-dia. Ainda que caiam 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Somente teus olhos perceberão e contemplarão a retribuição destinada aos ímpios, porquanto afirmaste: o Senhor é o meu refúgio, e fizeste do Altíssimo a tua morada. Nem o mal te alcançará, desgraça alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos ele dará ordens a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Com as mãos eles te susterão, para que jamais tropeces em alguma pedra. Poderás pisar sobre o leão e a víbora, pisotearás o leão forte e a serpente mais vil. Porquanto ele me ama, eu o resgatarei, eu o protegerei, pois este conhece o meu nome. Sempre que chamar pelo meu nome, hei de responder-lhe, estarei sempre com ele. Nos momentos mais difíceis, quando enfrentar tribulações, eu o resgatarei e farei que seja devidamente honrado. Eu o contemplarei com vida longa e lhe revelarei a minha salvação, assim disse o Eterno. Vamos orar? Eu quero orar pela tua vida, eu quero te abençoar. Pai santo e justo, eu quero profetizar sobre esse povo que está orando junto comigo, que um novo tempo começa na vida deles. Sim, ó Deus, eu profetizo nada faltando, nada quebrado e tudo completo. O Senhor está visitando lares, o Senhor está visitando famílias.
O Senhor está tirando pessoas de situações adversas. Sim, eu sei. Pessoas que estão, Senhor, com grandes problemas, estão sendo visitadas pelo Senhor neste momento. E o Senhor está dando livramento. O Senhor está abrindo caminhos onde não há caminhos. O Senhor está trazendo pessoas certas para abençoarem. O Senhor está trazendo pessoas certas para serem uma coluna na vida deste homem e na vida dessa mulher. O Senhor está tirando pessoas da beira do caminho. O Senhor está tirando pessoas da dificuldade. Eu oro em nome de Jesus e libero essa palavra profética. Deus fará muito mais do que essa pessoa imagina. Deus a colocará na presença dos grandes. Deus a colocará na mesa dos príncipes. E o Senhor fará justiça sobre toda obra má que tem vindo contra a vida dessa pessoa. Eu quero declarar que nenhuma arma forjada contra ti prosperará. E todo mal feito contra ti, desejado contra ti, todo intento do homem mau contra a tua vida, eu declaro que caia por terra agora. Também oro para que o Senhor desbarate o caçador, tire do teu caminho toda a maldade do homem mau. Oro para que as portas se abram. Oro para que a paz de Deus se estabeleça na tua vida. Oro para que haja salvação no teu lar, para que todos dentro do teu lar conheçam e tenham uma experiência com Jesus. Senhor, visita as crianças com sonhos proféticos, revela-te a essa família, revela-te a essa pessoa que está me ouvindo, Senhor, e que toda amarra espiritual, toda praga lançada contra essa vida, contra essa casa, caia por terra agora, na autoridade de Jesus Cristo. Eu digo a toda enfermidade, renda-se a Jesus Cristo, a toda depressão, renda-se a Jesus Cristo, a toda dor, infecção, inflamação, renda-se a Jesus Cristo, a todo câncer, renda-se a Jesus Cristo, a toda amarra espiritual, renda-se a Jesus Cristo. E eu oro agora para que pessoas sejam restauradas pelo poder de Deus. Senhor, que a luz de Deus entre agora na vida dessa pessoa, no quarto dela, onde ela está. Toque-os com o teu poder, Jesus Cristo. Amém e amém. Que teu dia seja sobrenatural. Que teu dia seja uma bênção do Senhor. Amém. Às 9 da manhã eu estarei aqui com uma palavra profética para todo aquele que sabe que é um escolhido de Deus. Um forte abraço, que Deus te abençoe, paz e prosperidade. De Deus Filho e de Deus Espírito Santo, seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda. E que o sangue precioso de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E te pedimos, Jesus, toque-os com o teu poder, toque-os com o teu sobrenatural. Cada pessoa que entrar aqui nessa oração, nós a abençoamos e declaramos céus abertos, paz, prosperidade e a vida extraordinária que Jesus Cristo tem para ela. Oramos também pela salvação de todos da sua casa e que o Senhor remova, Pai, todo obstáculo do caminho dela, tudo aquilo, Senhor, que traz atrasos, tudo aquilo que traz oposição no mundo espiritual, nós quebramos no poderoso nome de Jesus Cristo. Apresentamos a Ti, Senhor, a nossa planilha de oração e profetizamos bênçãos sobre a vida espiritual, sobre a família, sobre as finanças, sobre a alma, as emoções, sobre os relacionamentos da pessoa, que sejam relacionamentos de propósito, que sejam pessoas íntegras, que sejam pessoas leais, que sejam as pessoas certas. Também oramos pela saúde, para que toda enfermidade física ou emocional renda-se a Jesus Cristo. Dizemos ao câncer, dizemos a alergias, infecções, inflamações, dores no corpo, rendam-se ao poderoso nome de Jesus Cristo. Oramos também por justiça e livramento do Senhor. Que toda arma forjada contra nós seja desfeita, que toda difamação, mentira, invenção, calúnia, malfazejo, oração contrária, espíritos de inveja, que caia por terra, que não prevaleça, que não prospere em nosso caminho. Meu Deus, a Tua palavra diz que os anjos do Senhor acampam-se ao redor da nossa casa, ao redor da nossa família. Te pedimos o livramento do Senhor
em o nome de Jesus, e tudo que estiver ligado a nós, consagramos a Ti, pedimos a Tua bênção e pedimos a Tua proteção. Amém e amém. Deus te abençoe, Deus abençoe a tua casa. O Senhor me deu uma palavra, já começando essa oração hoje aqui, que vai haver provisão na vida de pessoas que estão com a vida financeira tumultuada, que estão preocupados, ansiosos. Não tome uma atitude precipitada nesse momento. Deus proverá, lhe dará uma direção segura. Tudo o que você tem que fazer é permanecer em Deus. Apenas isso. Permaneça no Senhor e você verá o livramento do Senhor na tua vida financeira. O Senhor é o meu pastor, a Bíblia diz, e de nada terei falta. O Senhor é o meu pastor e de nada terei falta. Deixa eu falar uma coisa para você que está ansioso, que está preocupado. Eu fiquei e ainda estou na televisão até o final do ano, em 2 emissoras, e eu passei por momentos realmente desafiadores. E em todo tempo, Deus foi fiel. Em todo tempo, Deus foi fiel. Deus está sendo fiel nesse exato momento também, porque ainda estou na televisão. Mas eu posso compartilhar com você essa experiência que eu tive. Essa experiência que eu tive 3 anos numa emissora e 2 na outra. E em todo esse tempo, eu pude ver a mão do Senhor, provendo, a mão do Senhor operando milagres, a mão do Senhor nos sustentando. Isso vai acontecer com você também. Amém? Eu creio. Eu quero liberar essa palavra sobre a tua vida. Deus proverá. Eu quero profetizar. Há poder na palavra profética. Há poder na palavra profética. Eu quero liberar essa palavra sobre ti. Deus proverá na tua vida. Deus proverá. Não anda ansioso. Silvana, o Senhor manda dizer para você, não anda ansiosa. Deus proverá para o término dessa obra que você começou. Deus proverá. Deus proverá. Também quero liberar uma palavra sobre um homem chamado Francisco. Deus proverá. Deus proverá. Deus te abençoará de uma maneira sobrenatural, Francisco. Confia no Senhor. Confia no Senhor. Eu tenho muitos testemunhos aqui das pessoas que me acompanham. Ao longo dos anos, eu desenvolvi uma amizade, um relacionamento com muitas pessoas que me acompanharam nas escolas e profetas, que me acompanharam em eventos, que estiveram comigo em mentorias. E eu posso confirmar para você que Deus é fiel. Deus é fiel, Deus provê, Deus abençoa. Então, você que entrou ansioso aqui nessa live, preocupado com a sua situação financeira, eu venho aqui em nome de Jesus liberar essa palavra para a tua vida. Deus proverá, lhe dará um escape, lhe dará um meio, só não se precipite. Amém? Porque Deus dará para você uma saída sem você se endividar. Deus dará uma saída para você sobrenatural. Lhe dará uma ideia, colocará alguém no seu caminho, te abençoará mais, alguma coisa acontecerá em nome de Jesus. Eu gostaria que você que está aqui ao vivo comigo e que crê nessa palavra profética, que crê que o Senhor é o teu pastor e que você não terá falta de nada. Amém? Jesus é a nossa fonte, Jesus é a nossa esperança, Jesus é aquele que opera milagres. Escreve aqui nos comentários, Deus proverá. Você que crê, escreve aí nos comentários, Deus proverá. Entrei aqui nessa live com essa palavra, Deus proverá. Eu libero essa palavra sobre a tua vida. E quero também liberar uma outra palavra no nome de Jesus. Na autoridade do nome de Jesus Cristo. Eu digo, escuta aqui, Satanás.
todo tipo de bloqueio no mundo espiritual, de atrapalho, de espírito de confusão, tudo aquilo que vem para roubar você, tudo aquilo que vem tirar de você, eu me levanto na autoridade do nome de Jesus, eu digo, escuta aqui, Satanás, acabou para você, sai do caminho dessa pessoa, sai, espírito de atrapalho, espírito de opressão, de bloqueio espiritual, sai do caminho dessa pessoa, no nome e na autoridade de Jesus Cristo. O Senhor nos disse, na sua palavra, eis que vos dou poder e autoridade para pisar serpentes e escorpiões e sobre toda a força do inimigo e nada vos fará dano algum. Amém? Deus me deu uma palavra que está no Salmo 75, versos 6 e 7, que diz, porque nem do Oriente, nem do Ocidente, nem do deserto vem a exaltação, mas Deus é o juiz, a um abate e a outro exalta. Os homens são meramente canais, não são fonte. Eu não sou fonte. Fonte é Jesus, mas sou canal. Às vezes você está confiando demais nas pessoas. As pessoas são canais, não são fontes. A fonte é Jesus. Ele é a fonte de vida eterna. Ele é a fonte de vida. Ele é a fonte da vida extraordinária. Jesus, Ele é a fonte. Os homens são canais. Mas às vezes nós estamos, nos relacionando mal com as pessoas, porque estamos vendo nas pessoas fonte. Elas não são fonte, elas são canais. E com isso, eu quero dar 7 lembretes aqui para você sobre relacionamento. Rapidamente, 7 lembretes. O primeiro é: intimidade deve ser conquistada, não dada gratuitamente. Antes de você se abrir para uma amizade, para um relacionamento, veja bem os frutos. Olha para a árvore, dá uma olhadinha na árvore, veja o caráter, veja a integridade, veja se fala mal dos outros, veja se é uma pessoa da mesma fé sua, veja se é uma pessoa, íntegra, uma pessoa que ama a família, uma pessoa que tem, os mesmos princípios que você tem. Porque depois que você abre a sua vida para alguém, ou essa pessoa te abençoa ou ela te destrói. Então a intimidade, ela deve ser conquistada, não dada gratuitamente. Não dada gratuitamente. É isso que eu acredito. Então às vezes as pessoas, elas querem alguma coisa de nós, mas elas querem, que a gente dê de graça para elas. Alguma coisa, alguma informação, alguma ideia, ajude elas. Eu vou dizer uma coisa para você. Aquele que quer se aproximar de você, quer caminhar com você, essa pessoa, ela tem que provar a lealdade, o amor e a integridade dela para que você possa caminhar junto com ela. Segundo, intimidade deve ser recompensa da prova da lealdade. Como que você vai recompensar uma pessoa que não é leal a você? Como que você vai ser bom para uma pessoa que fala mal de você pelas costas? Como? Me explica. Como que você, vai ajudá-la em algo que ela quer, se ela não é leal com você, ela não fala bem de você, ela não lhe ajuda, ela não está com você? Terceira lição: a amizade verdadeira é um presente, nunca uma exigência. Amizades verdadeiras são um presente de Deus, não uma exigência. Para você andar junto comigo, você tem que ser um amigo. Eu exijo que você seja meu amigo. E não é assim. Ela deve ser conquistada. Conquistada através de atos, conquistada através do que é certo. Ela deve ser conquistada através, de um caminhar de transparência. Caso contrário, não vai dar certo. Então você vai lá, senta com a pessoa e diz: olha, pra gente fazer um negócio junto, você tem que ser meu amigo, eu exijo que você seja meu amigo. Não, você não vai conseguir exigindo que ela seja sua amiga. Ela pode até concordar com você, balançar a cabeça, mas ela não vai ser sua amiga, porque a amizade deve ser conquistada. O quarto lembrete é: quando as pessoas erradas saem da sua vida, coisas erradas param de acontecer. Olha lá para Jonas,
Eu não queria ter ele no meu barco, senão ele ia botar tudo a perder. Então, quando as pessoas erradas saem da nossa vida, coisas erradas param de acontecer. Então, deixa que algumas pessoas saiam, elas têm que sair. Se elas permanecerem na sua vida, elas vão continuar, balançando o seu barco, trazendo tormentas para a sua vida, trazendo perdas para você, inclusive maldições. Tem gente que diz, eu não acredito em maldição. Se conecta com a pessoa errada para você ver. Isso se torna uma maldição na sua vida. A quinta coisa é, quando os indivíduos certos entram na sua vida, as coisas certas começam a acontecer com você. Tem gente que a gente se conecta e depois a gente se conectar com aquela pessoa, a nossa vida é uma bênção, a nossa vida começa a mudar. Eu me conectei com pessoas que me abençoaram demais e também pessoas se conectam a mim e que são muito abençoadas. Você pode ver, tem muita gente que me acompanha aqui, muita gente que me acompanha, muita gente que está comigo, pessoas que foram colunas durante o meu tempo na TV e que são colunas até hoje, Vê como é que está a vida delas. As pessoas que andam mais perto da gente, que participam das escolas, muitos são meus alunos na academia, que há anos me acompanham, quanta coisa tem acontecido na vida deles. Só olhar para ver. A sexta coisa é, se você fala em guardar a sua vida, você torna-se como uma cidade sem muros. Se você não proteger a tua vida, você fica vulnerável a qualquer tipo de ataque. Porque é como um cavalo de Troia, uma falsa amizade é como um cavalo de Troia que entra na sua vida. Vem para destruir, vem para, balançar e desestruturar. E o sétimo lembrete, o fracasso ocorre quando a pessoa errada chega perto demais. Quem está chegando perto demais aí na tua vida? Amém? Então, cuidado com isso. Bem, eu quero agora declarar o Salmo 91, certo? Você pode baixar essa planilha aqui, lá no meu site, gratuitamente, www.vinicius07.com.br, tá? Baixa essa planilha aqui. Não consegui baixar a planilha, pega uma folha em branco, tá? Bate um print na tela aí e escreve na folha em branco exatamente o que está escrito aqui, certo? Certo? E hoje é o 6º dia da oração, estamos firmes, não vamos quebrar. Hoje às 18 horas eu aguardo todos vocês aqui. Amanhã, 6 da manhã, a mesma coisa. São 21 dias que nós estamos aqui clamando pela vida extraordinária. Eu não pude fazer um dia, falei, não adianta mais. Adianta, não para, faz o teu melhor que Deus vai te honrar. Amém? Faz o teu melhor que Deus vai te honrar. E mais um detalhe, gente, até amanhã o meio-dia, você quer ser meu aluno na academia, quer ter uma experiência transformadora na sua vida. Nós estamos te abençoando para que o primeiro mês da academia você participe por R$1 apenas. Por que eu estou fazendo isso? Porque eu quero que você participe desse módulo que eu estou fazendo, que em segunda-feira inclusive eu tenho aula, para você ver como a academia é uma bênção na vida das pessoas. Então, se você não é meu aluno, experimenta fazer um mês, é R$1 para você experimentar. O primeiro mês, se você não quiser mais, só quer ficar um mês, aí você cancela a academia depois, certo? Então essa é a oportunidade para você, eu convido você, até amanhã ao meio-dia vai ser assim, depois daí volta a mensalidade normal, né, de cada mês da academia, certo? Eu gostaria muito de andar perto de você vai ver que bênção que vai ser na sua vida. É só você ir lá no meu site www.vinicius07.com.br e amanhã eu estarei ministrando às 9 horas da manhã em Alphaville. Você que é daqui de Alphaville, de São Paulo, de alguma cidade próxima, vem para cá. Eu vou estar orando por você amanhã no culto, estarei orando também pelos enfermos e estarei liberando uma poderosa palavra profética em nome de Jesus. O endereço da igreja é Avenida Aruanã, número 120, Alphaville, Barueri, São Paulo. Vem estar com a gente, você vai ver como Deus vai falar com você e como vai te abençoar nesses cultos proféticos que nós temos. Amém? Salmos 91. Quero pedir para você que está aqui entrando nessa live, deixa a tua curtida aí, por gentileza. Amém? Deixa a tua curtida. Eu quero pedir que você compartilhe não com 10, mas com o máximo de pessoas que você puder. Amém? Manda aí para amigos, para parentes, para pessoas próximas, em nome de Jesus, e que o Senhor te abençoe. O Senhor te abençoe. O Senhor te abençoe. As pessoas têm que entender que quando elas semeiam, elas colhem.
Quem semeia, colhe. Semeia a palavra na vida de outras pessoas. Você vai colher em nome de Jesus. Amém? Salmos 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voa de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio, do Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei, poloei num alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Nós vamos orar agora, amém? Nós vamos apresentar diante de Deus, nós vamos apresentar diante do Senhor cada pedido de oração. Una-se comigo em fé, diga assim comigo: eu creio na vida extraordinária. E olha o que o Senhor me mostrou. Deus me mostrou uma pessoa com a boca cheia de feridas. Eu vou orar pela tua saúde. E o Senhor me mostrou também uma mulher que está muito chateada com a mãe porque a própria mãe a enganou. Seja você quem for que está com esse sentimento ruim, de ódio, de raiva dentro do seu coração, perdoe ela e Deus vai te restituir. Amém? Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Seja você quem for, eu quero liberar essa palavra profética sobre a tua vida. Deus vai te restituir, mulher. Confia no Senhor. Amém? Glória a Deus. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, apresentamos diante de Ti a nossa planilha de oração, nossos pedidos, nosso clamor. Senhor, apresentamos diante de Ti nossa vida, consagramos nossa vida a Ti. Libera da vida extraordinária do céu sobre as nossas vidas. Nós cremos na vida extraordinária que Jesus Cristo tem para nós. Libera, Pai, sobre as nossas vidas agora. E eu quero declarar saúde divina, tocando no teu corpo físico. Toda célula do teu corpo, todo órgão do teu corpo, cada parte do teu ser seja tocado pela saúde que vem da parte de Deus. Ele é fonte. Jesus Cristo cura, Jesus Cristo opera milagres. E eu oro agora por um milagre na tua vida. Oro também por toda mulher que não consegue engravidar, para que o milagre de Deus toque a vida dela. Em nome de Jesus, Senhor, leva embora as dores, leva embora as enfermidades. Eu oro também por aquele que está em depressão, aquele que está com pânico, com medo, aquele que tem vivido crises. Senhor, que essa pessoa seja livre agora e que a paz de Jesus Cristo toque nessa pessoa. A paz de Jesus Cristo toque nessa pessoa. Toque-a com o teu poder, toque-a com a tua graça. Senhor, eu oro apresentando diante de Ti os desafios que Teus filhos têm, os obstáculos que eles têm. E eu peço um milagre da parte de Deus em nome de Jesus. Que um milagre surja, um milagre seja liberado. Senhor, libere os céus abertos sobre a nossa vida, em o nome de Jesus Cristo. Amém e amém. O Senhor está curando uma pessoa de uma dor aqui e aqui. Ser curado em nome de Jesus Cristo. Seja você quem for, em o nome de Jesus. Deus te abençoe. Compartilhe essa oração agora. Amém? Às 9 da manhã tem live aqui e depois às 18 horas. E hoje eu tenho programa na Rede TV às 10 da manhã. Que Deus abençoe a todos.